Boa noite. Hoje eu vou falar um pouco sobre o sistema de vácuo gás inerte. Bom, irei falar o que é um sistema de vácuo gás inerte, as aplicações, onde utilizamos, as técnicas mais utilizadas e os perigos. E eu vou apresentar sobre o uso do Glovebox, suas aplicações, os tipos e características, as utilidades, como utilizar e as referências. Bom, o que é um sistema de vácuo gás inerte? Um sistema vácuo gás inerte é basicamente uma montagem de aparatos de vidro onde operam sobre o vácuo ou o gás inerte, que geralmente utiliza nitrogênio ou, em algumas montagens, até o argônio. Ele é muito utilizado em práticas onde os compostos eles reagem, têm uma sensibilidade muito alta ao ar e à umidade. Então, faz-se a necessidade de utilizar esse sistema porque quando você utiliza ele, é um sistema hermeticamente selado, então não tem contato nenhum com ar e nem com a umidade. Na síntese química, onde as substâncias manipuladas, reagentes e produtos possuem elevada sensibilidade ao ar e à umidade, são muito utilizadas técnicas de sistema de vácuo gás inerte, ou SVG. Geralmente, essa sensibilidade se manifesta por decomposições e ou hidrólises devido à presença de umidade ou por oxidações indesejáveis devido ao oxigênio atmosférico. Aqui temos uma pequena montagem que é uma das, resumindo, as montagens em geral, que a gente pode dividir em duas partes. Essa parte mais à direita, a gente tem dois traps de segurança para a bomba de vácuo. Nessa montagem, a gente pode ter nitrogênio líquido para congelar algum gás que passar para não danificar a bomba de vácuo, algum líquido também. E na parte B, onde fica o tubo de Schlenk, que é essas várias torneirinhas aí, onde pode tanto acrescentar como evacuar soluções e gases. Basicamente é isso, mas são infinitas possibilidades. A gente pode sintetizar compostos ou isolar outros. São infinitas possibilidades a partir dessa. Essa é a mais geral utilizada. Agora, as aplicações, onde utilizamos o sistema de vácuo gás inerte. A gente pode usar nos hidretos, que é a química dos hidretos de metais e não metais, nos organometálicos, utilizado na manipulação de compostos organometálicos, utilizado também no isolamento. Os dois são síntese, organometálicos e hidretos. A gente também pode usar para simplesmente isolar um composto que reage com ar e umidade e manter ele preservado por mais tempo. As reações organometálicas elas são muito importantes nesse sistema, pois em 1917, Wilhelm Schlenk ele foi lembrado, foi reconhecido pela técnica de lidar com composto sensível ao ar, pelo seu tubo também que ele criou, que é muito utilizado, que eu mostrei anteriormente nos slides, e também pela síntese desses compostos organometálicos. E a técnica mais utilizada hoje nesse sistema é a dele, onde a gente usa aquele tubo apresentado anteriormente. Ele nasceu em 1879 e veio a falecer em 1943. Algumas técnicas utilizadas na transferência. Como é um sistema hermeticamente selado, a transferência de líquido é uma desvantagem, pois você tem uma certa dificuldade de transferir de um frasco para o outro. Uma coisa que seria simples se a gente estivesse no sistema normal. Tem a transferência da cânula, que é muito utilizada, que é tipo um tubo com duas agulhas na ponta, onde você transfere de um recipiente para o outro totalmente no vácuo ou no gás inerte. Esses líquidos são transferidos pelo frasco rolhado. Você insere a agulha no primeiro cilindro ou no frasco e passa para o segundo sem contato com ar e umidade. O seringa é usando seringas e septos de borracha. A seringa, você pega, por exemplo, um reagente que tem que ser adicionado, tira o ar, óbvio, da seringa, e nesse septo de borracha você consegue inserir esse reagente sem contato nenhum com a ar e a umidade. E na adição de contrafluxo, onde os reagentes estáveis ao ar são adicionados ao recipiente de reação com fluxo de gás inerte, ou seja, você adiciona totalmente em gás inerte sem contato com ar. Agora, os perigos
de utilizar esse sistema. Os perigos são principalmente pelo vácuo, né, que fica dentro da câmara lá. Pode ser que algum vazamento ou alguma vidraria trincada possa implodir e gerar cacos de vidro e danificar, assim, o operário. Uma explosão também pode ocorrer, como eu disse, a gente usa nitrogênio líquido, então, se entrar algum composto no oxigênio líquido lá, algum composto orgânico, pode ocorrer uma explosão, e assim como a implosão, gerar cacos de vidro e assim danificar o operário. A gente também utiliza o gás inerte. Geralmente o sistema é montado em uma capela, mas se não estiver com a máscara necessária e esse gás vazar, pode ser que venha intoxicar o operário. Existem vários tipos de glove box e elas são o que é a glove box? Ela é um equipamento laboratorial que permite um ambiente hermético dentro dela e ela isola o ambiente interno do externo. E esse fator previne contra vários acidentes. A glove box, ela é composta por várias partes. E nelas, ela possui as características de controlar a temperatura e a umidade. Existem filtros de ar para controlar o ambiente interno do externo, bombas de vácuo e uma anticâmara. Como eu já disse, existem muitos tipos de glove box. Uma delas é o glove box de acrílico, que permite uma maior visibilidade e a entrada de luz dentro dela. A glove box de polipropileno, ela permite que a manipulação de produtos químicos dentro dela, assim como solventes, e a síntese de produtos. A glove box de metal, ela fornece um ambiente a vácuo. As utilidades dela, existem inúmeras utilidades. E uma delas são o teste de esterilidade, a síntese de produtos, a manipulação de solventes dentro dela, a produção de radiofármacos e, como ela é feita a vácuo, ela também pode ser feita para pesquisas e análises de bactérias, né, de seres aeróbios e anaeróbios. E como utilizar, manusear a glove box? Nós vamos encaixar o chuck no spinner e depois a gente vai ligar o spinner, verificar se a luz está acesa e verificar também se a bandeja de plástico ela está corretamente encaixada ali perto do spinner. E assim a gente vai analisar também se todos os materiais estão corretos, se não tem nenhum item dentro da glove box, ou se, porque isso pode interferir no experimento. E todos os materiais também têm que estar corretos e tem que verificar se a máquina, né, se o equipamento não tem nenhum tipo de rachadura, porque isso também pode prejudicar. Checar se a pressão, a temperatura, a umidade estão corretas e colocar corretamente as luvas. E assim pode-se realizar o experimento. E após realizar o experimento, tem que fazer a limpeza da máquina e antes disso é necessário desligar a umidade e depois desligar o spinner. Depois do spinner desligado, pode abrir a porta lateral e deixar ventilar. Tem que tomar muito cuidado para não chegar perto, porque ainda pode ter contaminantes dali dentro. Então, tem que deixar ventilar e não se aproximar do local. E depois
Feito isso, é necessário limpar as peças do spinner com acetona e verificar se ficou algum resquício do experimento dentro do equipamento. E se tiver, tem que limpar com álcool. Se não tiver, pode-se fechar a porta lateral. E é necessário, uma observação, é de que é necessário passar por um treinamento como pessoa responsável para a utilização adequada do equipamento. E as referências bibliográficas. E é isso. Obrigada.